Então, eu vou trabalhar com vocês agora o artigo 7º. Esse artigo é novinho, 2019, e aí, na época, causou uma polêmica muito forte, né? Principalmente entre os docentes. E é aquilo que eu falei para vocês, fiquem atentos, porque a gente vai trabalhar a lei. Deixa aquele negócio que vocês sempre comentam em sala de professor, que você não concorda. Aqui você vai concordar com tudo, vai achar muito legal o que vai ser explicitado aqui nesse artigo 7º. Beleza? Vamos lá? Olha aí, 7A. Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino público ou privada, de qualquer nível, não interessa se ele é superior ou fundamental ou médio, de qualquer nível, é importante essa palavrinha aqui, olha, muito importante. Está generalizando qualquer nível, coordenação aqui saindo razoável. É assegurado no exercício da liberdade de consciência e crença o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para o dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir a critério da instituição e sem custo para o aluno uma das seguintes prestações alternativas nos termos do inciso 8º do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Então, aqui eles amarraram o artigo 5º com a LDB e, consequentemente, aceitaram aí, olha, 2019, portanto, muito recente, os examinadores adoram fazer isso aí, perguntas, né, recentes. É importante você levar isso, que o aluno, se ele perder uma atividade, ele tem o direito de, né, lógico, né, levando em conta toda essa narrativa aqui, requisitar aí, né, a critério lógico, né, da instituição para fazer novamente essa atividade, trabalho, prova, e assim por diante. O importante é esse direito que ele tem aí. Não interessa se é pública ou privada. O importante é que precisa favorecer a esse aluno. Beleza? Então, foi isso. Deu uma polêmica na época, porque estava começando, né, um novo governo, com essas características, a base de apoio que ele tinha, mas sempre existia aí, né, nas escolas essa polêmica das pessoas que tinham sua religião diferente, suas crenças e assim por diante. Então, veio satisfazer justamente essa turma que precisava, né, dessa lei, dessa regulamentação. Tranquilo? Vamos continuar aqui. Vamos lá. Então, a gente vai ter agora a organização desse artigo, né? Como é que ficaria essa questão aí? Prova ou trabalho, reposição, conforme o caso ser realizado em data alternativa do turno de estudo do aluno, ou seja, ele não pode estudar à noite. Se ele estuda à noite, ele não pode vir fazer durante o dia. Tem que ser durante o turno. Lembrando que é a Lei 13.796 de 2019. Trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa com tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição de ensino. Lógico que aqui precisa ter o bom senso, né? A escola precisa organizar para poder atender esse aluno da melhor forma. Lembrando que o aluno ele é protagonista e ele tem todo o direito aí, que é assegurado aí pela LDB. Primeira prestação alternativa deverá se observar os parâmetros curriculares do plano de aula do dia da ausência do aluno. Então, se ele teve uma aula sobre trigonometria, ele precisa repor
essa atividade sobre o assunto que foi dado no dia da ausência dele. Tudo isso 2019, olha, fresquinho. Então precisa ter muito amarradinho isso aí, estudar direitinho, dar uma olhada aí na sua apostila, marcar, né? Para poder levar bonitinho isso aí para o dia da prova. Fechou? Legal? Então vamos lá. Artigo 2º. Então nós temos aqui uma situação que precisa, né, ser definida aí pela escola e organizada. Olha só. O cumprimento das formas de prestação de alternativa que trata esse artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização do registro de frequência. Então, ele vai repor essa frequência, essa atividade que ele fez. As instituições de ensino implementarão progressivamente no prazo de 2 anos, então 2019, 2020 e 2021, né? Então, em 2021 teria que já estar regulamentado isso aqui. Adequação de seu funcionamento às medidas previstas neste artigo. Beleza? Inciso 4. O disposto neste artigo não se aplica ao ensino militar, ou seja, os militares estão fora. Militar está fora, mesmo porque eles têm uma outra pegada, um outro formato, e isso aqui realmente não iria favorecer os militares. Tá bom? Então, eles estão fora dessa questão, porque tem um artigo 83, né, dessa lei que é incluída aí em 2019. Ok? Então, isso é importante ficar atento. Muito bem. Então, a gente vai partir agora para uma questão muito importante, que é o título 4º da Organização Educacional Nacional. Título 4º, artigo 8º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Olha o sistema de ensino aparecendo novamente aqui, gente. Sistema de ensino aparecendo novamente. Lembra que eu falei para vocês lá no início? Que no município eles chamam de rede. Aqui, o tempo todo, a EDB ela vai chamar de sistema. Então, isso é importante, né, para você analisar direitinho e levar isso aqui bem arrumadinho aí para o dia da prova. Caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis de sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Então, por exemplo, a BNCC é um documento federal, né, que a gente vai ver ainda se estará na sua bibliografia, mas provavelmente sim. Então, as normativas vêm da federação e o Estado vai fazer a sua complementação, né? Porque cada Estado, cada município tem a sua especificidade. A partir daí, a gente vai ter aí a organização do sistema, mas sempre em regime de colaboração. Então, um ajudando o outro aí para implementar a educação nacional. Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta lei. Então, o que eu acabei de falar para você. Ele tem a prerrogativa dele e a federação tem a sua. Então, o grande segredo aqui é trabalhar em regime de colaboração, parceria. Isso é o mais importante. Beleza? Então, vamos lá agora para o 9º. Artigo 9º, a União incumbenciar de incumbência. Então, a gente vai ver aqui a incumbência da União, que é o Estado Federal. A incumbência do Estado, né, federado, no caso aqui o Estado de São Paulo, o Estado do Rio Grande do
do Sul e assim por diante, e a incumbência dos municípios. Então, aqui a gente vai ver a incumbência da União. Elaborar o Plano Nacional de Educação, tá? Beleza, bonitinho. Os estados, o Distrito Federal e os municípios. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e dos territórios. Então, isso aí é muito importante. O Brasil ele é muito grande, então precisa desenvolver esse trabalho aí em conjunto mesmo, tá? E aí, parágrafo 3º, prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva. Outra coisa importante aqui, olha, então eles arrecadam, a União arrecada os impostos e, consequentemente, vai redistribuir aí para os estados e municípios. Por isso que o trabalho tem que ser em colaboração. Estabelecer em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. Então, por exemplo, quando o aluno ele se desloca de um lugar para outro, tem que ter o mínimo necessário em todos os estados, em todos os municípios, para poder, né, dar conta da aprendizagem desse aluno. Porque o que acontecia antes? O aluno, quando ele chegava em outro local, era totalmente diferente, aí ele tinha, né, dificuldade aí na sua aprendizagem, tá? Então, essa lei ela veio justamente organizar essa situação. E, inclusive, essa implementação, olha, a gente tem aqui em 2015, muito interessante, porque é através dessas implementações que a gente vai vendo aí a organização. Beleza? Olha só, uma outra coisa importante aqui, e fundamental para você, que o parágrafo 4 diz o seguinte: estabelecer em colaboração com os estados, Distrito Federal e os municípios, sempre essa sequência aqui, olha. Colaboração, parte da União, depois os estados, o Distrito Federal, que é diferente, né? Ele nem é município, nem é estado, ele é um distrito, porque ele está na capital, ok? E os municípios, diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento na educação básica e na educação superior, de alunos com altas habilidades ou superdotação. Olha a incrementação aqui, vem em 2015. E como eu falei para vocês, os examinadores das bancas adoram pegar essas coisinhas mais recentes. Ok? Muito bom. O quinto, coletar, analisar e disseminar informações sobre educação. Então, o governo federal ele tem essa incumbência para poder organizar a educação nacional aí em colaboração com os estados, Distrito Federal e municípios. Assegurar a lei do Processo Nacional de Avaliação do Rendimento Escolar no ensino fundamental, médio e superior. Então, a gente tem aí aquelas provas que chegam, né, que são as provas federais, as próprias provas municipais e as provas estaduais. Então, no caso aqui, a gente vai ter essas provas que chegam para serem aplicadas nas escolas. Para o Estado ter para a Federação ter uma dimensão, né, de como está a educação no Brasil. Quer ver? Baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação. Isso aí é uma incumbência da Federação. Depois, assegurar o processo nacional de avaliação das instituições de educação superior com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre esse nível de ensino. Só lembrando que o Estado
né, tem suas responsabilidades com fundamental e médio, o município com a educação infantil e, consequentemente, fundamental, né, que a gente tem nos municípios aí também. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior, os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Então, aquelas escolas técnicas, por exemplo, que existem aí da federação, né, os cursos técnicos e tal, é toda incumbência da federação fazer isso aí, né, além da educação superior. Beleza? Então, é muito importante vocês observarem as incumbências de cada um do sistema aí. Vamos lá, então. Então, é isso que eu tenho do artigo 9 para vocês. Importante, esse artigo 9, a incumbência da federação, extremamente importante, para que vocês saibam como cada sistema desenvolve aí o seu trabalho. No caso, a gente tem o sistema federal, o sistema distrital, né, que é o Distrito Federal Brasília. A gente tem o sistema estadual e o sistema municipal. Só lembrando, mais uma vez, que aqui a gente chama no município de rede, no estado de rede, porém a LDB ela trata como sistema. Ok?